A guerra entre o Universo 2099 e os Guerreiros do Abismo continua. E eu não vou mentir, eu tô curtindo bastante essa mini saga, só que o que me mata são esses cliffhangers infinitos. Mas dessa vez a gente teve um pouquinho mais do nosso novo Homem-Aranha Ranger dourado, o Homem-Aranha 3099. Também tivemos um pouquinho do Miles, da batalha de 2 Wolverines e muita coisa, na verdade, teve muita coisa. Mas antes de entrarmos nessa guerra multiversal, eu queria te pedir para já deixar o seu like, o seu hype, a sua inscrição e o seu comentário, porque esse canal te entrega no mínimo 3 vídeos por semana, e essa semana são 5. E já aproveita e dá uma passadinha no nosso canal de gameplay, já tem Terraria e Cosmic Invasion. Para quem tá completamente aéreo e não faz a menor ideia do que eu tô falando, seria melhor você ver esse vídeo aqui antes desse, mas eu vou fazer um recapzinho bem pequenininho, você vai perder vários detalhes se não ver o vídeo anterior. Mas resumidamente, no Universo 2099, o Knull e o Galactus acabaram fazendo uma espécie de acordo e se fundiram em um único ser. Uma fusão com um design muito zica, diga-se de passagem, e que tem como nome o Abismo. E ele, ao invés de só devorar a matéria como o Galactus fazia, aqui ele também devora a alma das coisas. Então tudo que ele se alimenta basicamente deixa de existir. E quem acaba se colocando contra ele é o Mephisto, porque já que as almas estão sendo obliteradas da existência, o Mephisto não tem quem torturar, então para ele isso também é perda. E então que o Mephisto propõe uma batalha de universos contra o Abismo, onde o Universo 2099 vai enfrentar os guerreiros que o Abismo escolher dentre outros múltiplos universos. E é aí que chegamos no momento atual, onde o Homem-Aranha 2099 foi atropelado pelo Super Sonic. Eu tentei simplificar, mas ficou confuso, na dúvida vê outro vídeo. O quadrinho já começa com um painel muito maneiro, com vários heróis se enfrentando e com um traço, né? Como eu disse no outro vídeo, a arte é muito bonita, a pintura desse quadrinho é muito bonita e cada combate aqui tem alguma coisa de peculiar. Como a nossa maravilhosa Spider-Woman lá no fundo, com o seu traje lindo, maravilhoso e uma das fisionomias mais estranhas que eu já vi em toda a minha vida. Eu não tô falando especificamente desse quadrinho, eu acho ela estranha em todos os lugares. Eu ainda vou fazer um vídeo falando disso. E também tem o Nova bem aqui na frente dando um tiro na boca do Wolverine do Apocalipse. Enquanto isso, o Mephisto e o Abismo estão sentados tomando um chazinho discutindo sobre como esse jogo é meio estúpido. E eu imagino mesmo que a parte do Galactus dessa fusão esteja morrendo de fome. E o Mephisto fica cutucando na ferida, dizendo que os campeões dele foram simplesmente convocados e receberam as informações e decidiram lutar, enquanto os do Abismo foram convocados e infectados com sementes do Abismo, que foi algo que apareceu no capítulo anterior, que eu tinha imaginado que seria na verdade uma possessão simbionte, mas na verdade é uma influência maligna. E aqui a gente vai ter outro take maravilhoso de combate, onde eu só consigo notar no Demon Crash lá no fundo de novo. Desculpa galera, eu gosto muito desse jogo. Mas voltando ao foco, ao centro, nós vemos os nossos dois aranhas do futuro se enfrentando. E aqui aparece a segunda única informação que a gente tem desse Homem-Aranha, que é dito que ele é o último defensor do planeta dele. Mas ainda seguimos sem muita informação. Agora a gente vai ver alguns cortes de batalhas que estão acontecendo e a gente tá vendo um momento bem complexo, porque a gente tá vendo uma mutante enfrentando simplesmente o Sentry do universo 91.126, mais conhecido como Universo Zumbi. Mas o nosso querido Gladiador de 2099, que aqui no caso não é o Kallark, se sacrifica para conter o Sentry, porém infelizmente ele é mordido. Ai ai, como eu odeio Marvel Zombies. Mas agora cortamos para dois Wolverines se enfrentando, sendo que um deles tem poderes cósmicos, uma pistola cósmica, garras e fator de cura, enquanto o outro tá até devendo um braço. Não me parece nada justo. E pro Wolverine apocalíptico isso também já virou bagunça. Qual é, irmão? Vou te arrebentar, cara, com poderzinho cósmico até eu, pistolinha aí fica fácil. Mas vocês vão ver mais pra frente que o Wolverine Nova tá pouco se lixando e simplesmente continua atirando no Wolverine apocalíptico. E aqui está o painel que comprova isso, onde o Wolverine simplesmente corta o braço do Wolverine como se não fosse nada, enquanto o outro Wolverine tá tentando dar um tiro que com certeza ele tava mirando na cabeça do outro. Aí, ênfase no cotoquinho do Wolverine apocalíptico ali. E novamente, que quadro lindo, que cores lindas e maravilhosas, meu Deus do céu, eu tô apaixonado nesse artista. E corta novamente pra festinha do chá, do Mephisto e do Abismo, onde cada um tem a sua cadeirinha e mesa personalizada. E rola até uma referência àquele bagulho clássico que tinha em tudo quanto era animação, de ter um anjinho e um diabinho no ombro
do personagem. Só que aqui é o Diabão e o Guloso. E o diálogo aqui na verdade é bem interessante, porque o Mephisto diz que considera que o Abismo poderia ter sido um ótimo parceiro, só que esse bagulho de devorar almas e apagar elas já é demais, que é só uma fome sem sentido e sem propósito algum. E o Abismo diz que o costume de alimentação que o Galactus tinha é um paladarzinho muito infantil, ele é um bom hospedeiro, mas comia igual criança, a parte mais legal é devorar tudo. E ele diz que não tá nem aí se tudo que ele comer for destruído e fosse sem propósito, ele só quer saber da vontade dele. Mas voltando pra guerra, a gente tem essa feiticeira escarlate de cabelos ondulados e enrolados lindos e maravilhosos, com um traje também lindo e maravilhoso, e eu tô me culpando por não conhecer essa versão. E ela tá enfrentando a Maga Suprema de 2099, que caramba, cara, que design maravilhoso é esse? De verdade, cara, o pessoal que criou os designs dos personagens de 2099 recebeu uma iluminação divina, porque os designs são lindos. Mas parando a minha babação de ovo, elas estão lá se enfrentando numa batalha cheia de poderes gigatônicos enormes. E é então que voltamos pra luta entre os dois Homem-Aranhas do futuro, aonde o Miguel O'Hara tenta usar um bastão de espinho de teia pra atacar o Aranha de 3099. E eu acabei de perceber que é bem cansativo ficar falando o número deles toda santa vez, então eu vou me referir como Miguel O'Hara e o Aranha Dourado. E o Aranha Dourado já mostra suas garras e a sua completa intenção de matar, justamente porque além da vontade de proteger o seu universo do abismo, ele também foi infectado pelas sementes dele. E esse quadro é genuinamente bem maneiro. E enquanto o Miguel tá lutando e também usando o discurso no jutsu, aparecem duas mãozinhas soltando teia e dando uma bicuda no Miguel O'Hara. E não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que o Deus Aranha Miles Morales, que graças a Deus aqui ele pelo menos se manteve no papel dele de vilão controlado pelo abismo, porque o meu maior medo era ele entrar aqui como o herói que veio parar os dois aranhas de se enfrentar. Mas graças a Deus ele só veio ajudar o Cavaleiro de Ouro a descer o cacete no Miguel O'Hara. Só que o Miguel só foi atingido pelo Miles porque ele não tem sentido aranha, porque assim que o Miguel decidiu lutar a sério, ele venceu o Miles em questão de segundos. E mostrou que mesmo tendo o Miles em mãos e tendo total liberdade e oportunidade de desviver o garotão, ele não vai fazer isso, porque Homens-Aranhas não fazem isso e eles não desistem. Porque como diz o próprio Miguel, ele não tá ali pra lutar pelo próprio universo, mas sim por todos. E aí a gente tem mais uma informação interessante, porque o nosso Cavaleiro de Ouro simplesmente conta sobre o seu tempo. E ele diz que no seu futuro a história não existe, a história foi morta. Então ele nunca soube da existência de nenhum outro Homem-Aranha. Porém, se o Miguel acredita que pode dar certo, ele tá disposto a tentar. E eu genuinamente achei isso muito legal, porque é um contraste entre o Miguel e esse Aranha Dourado. Porque o Miguel tem uma gigantesca admiração pelo Homem-Aranha do passado. Enquanto isso, o Aranha Dourado simplesmente nem sabe que existiram outros. Então a visão dos dois é bem diferente. Eu gostei disso. Esse take aqui dos dois Hulks vermelhos brigando é meio creepy, porque os dois são da mesma linha de família, mesma linha genealógica, então é meio bizarro você ver meio que o avô drenando o poder do outro, sei lá, neto ou bisneto até a morte. E o Logan Nova tá lá obliterando o Wolverine do Apocalipse, enquanto isso o Miles tá dando choquinho nos dois Homem-Aranha do futuro. Porém, graças a Deus, a nossa Maga Suprema tem a ideia genial de afastar todo mundo do universo 2099 pra tentar bolar uma espécie de estratégia. E isso deixa o Mephisto todo animadinho, porque como diria o próprio exército do abismo, na verdade só segue instintos e violência, enquanto os de 2099 trabalham em equipe com estratégia. E é aí que eles se encontram no lugar que dá pra ver perfeitamente o quão o design da Maga Suprema desse universo é perfeito. Tá bom, parei, desculpa. E é aqui que eles tentam bolar estratégias no máximo de tempo que eles conseguirem, porque já já eles vão ser rastreados. E é muito interessante que o Aranha Dourado vem junto, porque a partir daquele momento com Miguel O'Hara, ele venceu a semente do abismo e conseguiu sair do controle dele, se tornando um aliado. Essa parte aqui é meio triste, meio, sei lá, meio pra baixo, porque o surfista prateado de 2099 tá lá passeando pelo planeta, vendo o tanto de pessoas, o tanto de guerreiros de ambos os universos que acabaram sendo mortos, e ele encontra o corpo do gladiador, que ainda tá um pouco vivo, porém ele tá no processo de zumbificação, e ele tá, tipo, nitidamente
realmente sofrendo bastante. Ele tá feliz por ter salvado aquela X-Men lá, Crystalline, alguma coisa assim. Porém, ele tá morrendo, ele tá sentindo a corrupção nele mesmo. E ele pede misericórdia pro surfista prateado. Ele pede para que ele não permita que ele sucumba àquele mal. E o surfista carrega ele no colo e diz que vai guiá-lo ao caminho do céu eterno. E ele usa suas chamas para consumir o gladiador de uma forma que parece ter sido até indolor, bem misericordiosa mesmo. Só que aí chegou o Arauto do Abismo querendo fazer piadinha, e aqui a gente já sabe quem que ele é realmente o Drácula. Porém, ele não tá aqui só pra encher o saco do nosso surfista. Na verdade, ele veio trazer algo diferente, porém cliffhanger de novo. E quando voltamos para os nossos heróis de 2099, eles são encontrados pelo exército do abismo. Porém, o que antes neles eram apenas sementes de influência, agora elas germinaram e se tornaram uma influência ainda maior, mudando até mesmo a aparência física deles, deixando eles igual a todos os heróis e vilões consumidos na saga do Knu do universo 616. E caramba, mais um painel muito louco pra conta, porém também é mais um cliffhanger pra conta. Mas tá bom, tudo bem, a história tá interessante, eu tô gostando de ler e me mantém animado em esperar o próximo capítulo. Eu quero saber muito mais desse novo Homem-Aranha Dourado. Opa, você ficou até o final do vídeo, muito obrigado por ter permanecido até aqui, a sua presença faz total diferença pra esse canal, pra minha vida e pra toda essa comunidade, eu sou muito grato a você por isso. E eu te desejo uma ótima noite, que você fique com Deus e até amanhã.